rapidamente aqui o que foi a Operação Laje Guia, né? Em novembro de 23, o presidente da República ele assinou o decreto número 11.765, que decretou a utilização do uso das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem para a execução de ações subsidiárias nas poligonais e limites dos portos, aqui no estado do Rio de Janeiro, dos portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí, e em São Paulo, no estado de São Paulo, o Porto de Santos. Essa ação, esse decreto, ele ficou vigente até maio, mas quando chegou em maio de 24, ele teve uma extensão e a operação acabou indo até junho de 2024. As principais tarefas foram repressão aos ilícitos, combate ao tráfico de drogas, de armas, em articulação principalmente com os órgãos de segurança pública, por meio de ações preventivas e repressivas. Como eu falei, o intuito da operação foi realmente dar o apoio a esses órgãos, a atuar em coordenação com esses órgãos de segurança pública para conduzir essas ações repressivas e preventivas. E pegando esse gancho, comandante, aí o senhor poderia nos contar assim, quais foram as principais medidas iniciais, né, ali o desenrolar da cronologia, desde ali do recebimento, eu não vou dizer nem da missão ou do decreto, mas do recebimento da notícia que o batalhão, que o senhor ia conduzir essas operações, particularmente no Porto de Santos. Então, um pouquinho antes, ali no final de outubro, né, começaram a ventilar essa possibilidade, né, e no dia 31 de outubro teve um briefing na Força de Fuzileiro da Esquadra. Eu participei desse briefing e lá eu fiquei sabendo, eu descobri que o meu batalhão, né, o Batalhão Paysandu, iria assumir um grupamento operativo, né, que foi a unidade de tarefa Porto de Santos, lá em Santos. E 31 de outubro, saí numa terça-feira, se eu não me engano era uma terça-feira à noite. Olha, então seria bom já ir amanhã. E foi exatamente dessa forma. Então no dia 1º de novembro, o decreto já estava para ser assinado, mas eu fui com um destacamento precursor, né, antes, para primeiro saber onde nós íamos ficar. Né, porque não é para desdobrar uma tropa. A gente tenta, na medida do possível, ter um mínimo ali, que tenha um alojamento, que tenha um local para dormir, que tenha uma comida decente, justamente porque não sabíamos quanto tempo íamos ficar lá. E foi até um questionamento que eu fiz, né? E nós vamos ficar quanto tempo? O decreto possivelmente deve ser 6 meses. Então nós fomos com a cabeça que íamos ficar 6 meses, pelo menos lá no Porto de Santo. Então no dia 1º de novembro, peguei uma viatura e fomos lá para Santos. E a primeira coisa é, onde nós vamos ficar? Né? E foi a primeira vez que eu estava indo para Santos. Então foi um desafio, o primeiro grande desafio foi aonde que eu iria desdobrar a tropa de forma que seja uma forma, um padrão, né, bom, principalmente porque não sabia quanto tempo íamos ficar. Então esse foi o primeiro grande desafio da chegada lá em Santos. E aí quando nós chegamos lá, tive a ajuda de muita gente, né, o próprio capitão dos portos ajudou, me passou contatos. Inicialmente a guarda portuária começou a me mostrar vários locais deles que eles poderiam disponibilizar para a gente se instalar, e assim começou, eu procurando locais para desdobrar a tropa. O senhor lembra mais ou menos depois de quanto tempo a tropa chegou ao terreno? Lembro. Então, dia 1º de novembro eu fui. Né? Dia 3 já teve tropa que embarcou no navio da Marinha para ir para Santos. Chegando lá, chegou no dia 4. Se eu não me engano, chegou no dia 4. E no dia 5 chegou o grosso da tropa de ônibus, né, por via rodoviária, até lá as instalações. Então no dia 5 eu já estava com a base montada,